Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Arthur e nesse vídeo eu quero discutir um pouco de álgebra booleana, mais especificamente as leis, as regras e os teoremas da álgebra booleana que nos ajudam a otimizar os projetos de circuitos digitais. Circuitos digitais são projetados com as portas lógicas AND, OR, NOT, entre outras. Na prática, a operação lógica NOT é implementada por um circuito lógico conhecido como inversor. Durante o processo de fabricação de um circuito integrado, as portas AND são substituídas por portas NAND por várias razões, entre as quais a constatação de que a estrutura de uma porta NAND emprega menos transistores que a estrutura de uma porta AND. Além disso, uma porta NAND pode facilmente ser adaptada para funcionar como porta NOT, e com pequenas adaptações, todas as funções lógicas podem ser implementadas usando apenas a porta NAND. Por isso, a porta NAND é considerada uma porta universal. A álgebra booleana é uma forma conveniente e sistemática de expressar e analisar a operação de circuitos lógicos. Vamos então estabelecer alguns axiomas para fazermos deduções com o método axiomático. Uma variável é um símbolo, geralmente uma letra maiúscula em itálico, usado para representar uma grandeza lógica. Qualquer variável simples pode ter valor 1 ou 0, ou, se preferir, verdadeiro ou falso. O complemento é o inverso de uma variável e é indicado por uma barra ou apóstrofo sobre a variável. O complemento da variável A é A apóstrofo. Se A igual a 1, então A apóstrofo é igual a 0. A adição booleana é equivalente à operação OR, ou seja, 0 mais 0 igual a 0, 0 mais 1 igual a 1, 1 mais 0 igual a 1 e 1 mais 1 igual a 1. A multiplicação booleana é equivalente à operação AND. 0 vezes 0 é igual a 0, 0 vezes 1 é igual a 0, 1 vezes 0 é igual a 0 e 1 vezes 1 igual a 1. As leis e regras da álgebra booleana são bem intuitivas porque estão muito próximas das leis e regras da álgebra comum. A lei comutativa da adição diz que A mais B é igual a B mais A. A lei comutativa da multiplicação afirma que A vezes B é igual a B vezes A. A lei associativa da adição diz que A mais, parêntese, B mais C é igual, parênteses, A mais B mais C. A lei associativa da multiplicação afirma que A vezes, parênteses, B vezes C é igual, parênteses, AB vezes C. A lei distributiva booleana estabelece que A vezes, parênteses, B mais C é igual a AB mais AC. A álgebra booleana tem 12 regras, 9 das quais bem intuitivas, duas de fácil dedução e uma que merece uma atenção especial. Vamos analisar cada uma delas. Com base no axioma de que a adição booleana é equivalente à operação OR, a regra 1, que estabelece que A mais 0 é igual a A, pode facilmente ser verificada com uma porta OR.
Se A igual a 1, 1 ou 0 é igual a 1. E se A igual a 0, 0 ou 0 é igual a 0. Portanto, x é igual a A mais 0, que é igual a A. A regra 2, que estabelece que A mais 1 é igual a 1, pode facilmente ser verificada com uma porta OU. Se A é igual a 1, 1 ou 1 é igual a 1. Se A igual a 0, 0 ou 1 é igual a 1. Portanto, x é igual a A mais 1, que é igual a 1. Com base no axioma de que a multiplicação booleana é equivalente à operação AND, a regra 3, que estabelece A vezes 0 é igual a 0, pode ser facilmente verificada com uma porta AND. Se A igual a 1, 1 e 0 é igual a 0. Se A igual a 0, 0 e 0 é igual a 0. Portanto, x é igual a A vezes 0, que é igual a 0. A regra 4 estabelece que A vezes 1 é igual a A e pode ser verificada com uma porta AND. Se A igual a 0, 0 e 1 igual a 0. 1 e 1 igual a 1. Portanto, x é igual a A vezes 1, que é igual a A. A regra 5 estabelece que A mais A igual a A e pode ser implementada com uma porta OR. Se A igual a 0, 0 ou 0 igual a 0. Se A igual a 1, 1 ou 1 igual a 1. Portanto, x igual a A mais A, que igual a A. A regra 6 estabelece que A mais A negado igual a 1 e pode ser verificada com uma porta OR. Se A igual a 0, A negado igual a 1, portanto, 0 ou 1 igual a 1. Se A igual a 1, A negado igual a 0, portanto, 1 ou 0 igual a 1. Portanto, x igual a A mais A negado é igual a 1. A regra 7 estabelece que A vezes A igual a A e pode ser verificada com uma porta AND. Se A igual a 0, 0 e 0 igual a 0. Se A igual a 1, 1 e 1 igual a 1. Portanto, x igual a A vezes A, que é igual a A. A regra 8 estabelece que A vezes A barrado igual a 0 e pode ser verificada com uma porta AND. Se A igual a 1, A barrado igual a 0. Portanto, 1 e 0 igual a 0. Se A igual a 0, A barrado igual a 1. Portanto, 0 e 1 igual a 0. Isso implica que x igual a vezes A negado, que é igual a 0. A regra 9 estabelece que A negado duas vezes é igual a A e pode ser verificada com dois inversores. Se A igual a 0, A barrado igual a 1 e A barrado duas vezes igual a 0. Se A igual a 1, A barrado igual a 0 e A barrado duas vezes igual a 1. Portanto, A barrado duas vezes igual a A. A regra 10 estabelece que A mais AB igual a A. Colocando o A em evidência e aplicando a lei distributiva, do lado direito nós chegamos à conclusão que A vezes 1 mais B, aplicando a regra 2 de que 1 mais qualquer variável é igual a 1, chegamos a A vezes 1, aplicando a regra 4 de que 1 vezes qualquer variável é igual a essa variável, chegamos que A mais AB é igual a A.
Observando essa tabela verdade com os 4 valores possíveis para A e B, constatamos que essa coluna é idêntica a essa. Portanto, A mais AB é igual a A. A implicação direta dessa regra 10 é que esse circuito lógico com 2 portas lógicas é equivalente a esse segundo circuito com apenas uma conexão direta. Em circuitos digitais, quando 2 circuitos tiverem comportamento lógicos idênticos, o circuito com menos portas lógicas é mais interessante. Vamos aplicar essa regra 10 de que A igual a A mais B na regra 11. A regra 11 estabelece que A mais A barrado B é igual a A mais B. Usando a regra 10 de que A é igual a A mais AB, chegamos a essa expressão da direita, A mais AB mais A barrado B. Usando a regra 7 de que A é igual a AA, podemos fazer essa transformação, AA mais AB mais A barrado B. Usando a regra 8 de que A vezes A barrado igual a zero, a adição desse elemento não altera a expressão anterior. Fazendo a fatoração de toda essa expressão, chegamos à expressão A mais A barrado multiplicado por A mais B. Usando a regra 6 de que uma variável mais seu complemento é igual a 1, chegamos à expressão que 1 vezes A mais B. A mais B vezes 1, pela regra 4, é igual a A mais B. Portanto, A mais A barrado B é igual a A mais B. Esta tabela verdade, com os 4 valores possíveis para A e B, mostra que A mais A barrado B é igual a A mais B. A implementação desse primeiro circuito utiliza 3 portas lógicas, enquanto que a implementação do segundo circuito utiliza apenas uma porta lógica. Portanto, a segunda opção é mais interessante para o projeto de circuitos digitais. A regra 12 estabelece que A mais B vezes A mais C é igual a A mais BC e pode ser demonstrada da seguinte forma. Aplicando-se a lei distributiva A vezes A, portanto, A vezes C, portanto, AC, B vezes A, que é equivalente a AB, e B vezes C, B vezes C. A é equivalente a A, pela regra 7. Colocando-se o A em evidência, temos essa expressão reduzida a essa, A vezes 1 mais C. O resto da expressão permanece idêntico. Como 1 mais C igual a 1, temos essa redução. A vezes 1 mais AB mais BC. Novamente, colocando-se A em evidência e fazendo a fatoração pela lei distributiva, temos A substituído por 1 mais B mais BC. Como 1 mais B é igual a 1, temos A vezes 1 mais BC. Portanto, A mais BC. Fazendo a implementação na tabela verdade com os 8 valores possíveis de A, B e C, podemos perceber que essa coluna representando A mais B vezes A mais C
é idêntica a A mais BC. Portanto, esse circuito com 3 portas lógicas é equivalente a esse outro com apenas 2 portas lógicas e que desempenha a mesma função lógica.